Boa tarde, meu nome é Frank Leonardo e você está assistindo o Jornal CAPV, o jornal que traz todas as suas notícias. Hoje o nosso tema será profissão. Nós entrevistaremos duas pessoas cujos nomes são Frank e Kátia. Frank, sendo um professor de matemática e direito, atualmente exerce o cargo de diretor da Escola Judicial do TRT 14ª Região. E Kátia, que já teve várias profissões, mas atualmente exerce também o cargo de funcionária pública no TRT 14ª Região. Vamos falar um pouco com eles. Quem está com eles é o nosso repórter Frank Leonardo, e ele vai trazer todas as informações que você precisa. Frank, está com você. Olá, Frank, boa tarde. Eu estou aqui com o Frank Luz e ele vai falar um pouco para a gente sobre o nosso tema de hoje, que é a profissão. Frank, aqui diz que você é professor, mas que não exerce mais essa função. Como é a vida de um professor? Bom, na verdade, a vida de professor, ela é de um sacerdócio, né? Então, quem trabalha nessa área, além do aspecto financeiro, né, em razão da profissão que a pessoa tem que ter, ela tem que ter amor ao que faz, né? Trabalhar como professor exige dedicação, exige muito estudo, exige um constante treinamento, né, das questões pedagógicas. Então, realmente, tem que ter muito amor ao que faz. E então aqui também diz que você não exerce mais a função de professor. Era professor de matemática, depois deu aula de direito, né? E agora é funcionário público, trabalha no TRT. Por que deixar de ser professor? Bom, na verdade, a questão de deixar o magistério foi mais em razão da incompatibilidade de horários, né? Então, quando eu ingressei na carreira pública, eu cheguei a continuar dando aula, depois mudei de área, durante 15 anos dei aula de matemática, né, que é a minha primeira formação, depois me formei em Direito, comecei a dar aula de Direito em algumas faculdades, em algumas escolas que trabalham com curso preparatório para concurso. Então ficou incompatível o horário, né? E à noite é o horário que a gente teria para trabalhar algumas aulas, mas aí preferi dar atenção à família. Muito bem, então esse foi o Frank Lutz falando pra gente sobre o nosso tema de hoje, que é a profissão, nesse caso professor. Então, Frank, é com você. Muito bem, esse foi Frank falando pra gente sobre como é a vida de um professor e por que mudar de profissão, né? É muito interessante isso porque muitos professores precisam muitas vezes trabalhar o dia todo ou até mesmo trabalhar em 2 empregos, porque aqui no Brasil o salário de um professor não é tão bom, mas isso é uma coisa que o Brasil tem que rever, porque o professor é uma das profissões mais importantes que existe. O professor, ele prepara o aluno para a vida e também para a educação, é lógico que é a principal função dele, mas ele sem querer acaba ensinando ao aluno como se deve viver bem. Muito bem, agora nós vamos com a Kátia. Nosso outro repórter, Frank Leonardo, também está lá com ela. Frank, o que você pode nos dizer com a Kátia? Boa tarde, Frank. Eu estou aqui com a senhora Kátia. Senhorita Kátia. Senhora Kátia. E ela vai falar um pouco pra gente sobre nosso tema de hoje, que é a profissão. Kátia, qual é a sua profissão? Eu sou servidora pública. E o que exatamente seria isto? Somos pessoas que estamos à disposição da população, da sociedade, para prestar um serviço de vários aspectos. No meu caso, a prestação é jurisdicional. Eu trabalho no judiciário e o nosso trabalho é dar às pessoas, proporcionar às pessoas um respaldo naquilo que ela pleiteia, né, perante a justiça do trabalho, no caso. E foi isso que você sempre sonhou ser quando era criança?
Não, quando eu era criança eu sonhava em ser veterinária, né? Mas isso quando eu era bem pequena, e depois funcionária pública passou a ser um anseio como algo que proporcionaria uma certa segurança, né? Financeira e estabilidade também. Então você está satisfeita com o cargo em que está e não tem nenhum plano de Ascensão? Exatamente. Tem. Meu cargo é técnico, mas eu anseio por ser um cargo de nível superior, porque eu já sou formada, já tenho pós-graduação nessa área, mas tenho sim, pretendo ainda continuar estudando para que eu possa um dia alcançar esse propósito. Muito bem, essa foi a Kátia falando pra gente sobre o nosso tema de hoje, que foi profissão. Muito obrigado e é com você, Frank. Pois é, agora as perguntas da Kátia foram um pouco mais pessoais. Porém, é também muito interessante saber disso, né? Porque muita gente também, como ela disse, não vamos dizer assim, elas não conseguem, ou às vezes desistem de ser aquilo que elas queriam ser quando eram pequenas. Como a Kátia disse, ela queria ser veterinária, e hoje ela tem uma função muito diferente, que é funcionária pública, assistente-chefe de juíza. Então é muito interessante saber disso, mas a gente tem que ver que a vida, ela nunca traz tudo que a gente quer, nem exatamente como a gente quer, não é verdade? Pois é, nós chegamos ao fim agora de mais uma edição do Jornal CAPV. Uma boa tarde a todos e sempre fique de olho, porque a notícia pode chegar a qualquer